Olá, meu nome é Vitor Matheus de Oliveira. Eu sou aluno do oitavo período do curso de História da UFCG. Também sou presidente do Centro Acadêmico de História João Pedro Teixeira. Bom, o nosso centro acadêmico leva o nome de João Pedro Teixeira, que foi uma figura bastante importante na história da Paraíba. Ele foi líder comunitário das ligas camponesas da Paraíba. Um contexto histórico da década de 50, de várias mudanças na sociedade brasileira, é bastante significativo de falar, né, que foi bastante importante para compreendermos, né, que motivou, todo o movimento que acarretou até a morte de João Pedro Teixeira. Bom, João Pedro Teixeira tem um contato com o Partido Comunista em Recife, e ele atuou, né, nas ligas camponesas em Sapé, na zona da Mata da Paraíba. Bom, e ele lutou contra a exploração de latifundiários em cima de camponeses. Bom, em 1955 ele começa a articular politicamente, aí se reunindo com outros camponeses, né, que se encontravam na mesma situação que ele. E em 1956, segundo a viúva Elizabeth Teixeira, houve a primeira reunião dos camponeses, e essas reuniões se repetiram até que em 1958 se formou a Associação dos Lavradores e Trabalhadores Agrícolas de Sapé, a primeira associação das ligas camponesas, e que deu pontapé para, em 1961, fundarem a Federação das Ligas Camponesas na Paraíba, que continha 17 municípios, né, associados. João Pedro Teixeira tinha o apoio de várias pessoas importantes, como agrônomos, né, advogados, e com isso ele traz bastante pessoas para a sua causa. Bom, as associações e a federação das ligas camponesas, né, atuavam e se organizavam da seguinte forma: eles organizavam comícios e passeatas com o objetivo de trazer pessoas para se filiarem ao movimento. Bom, eles apoiavam os trabalhadores, né, juridicamente, e contra as expulsões das terras, as perseguições. Bom, juridicamente buscando alguma brecha na lei que ajudassem os camponeses de alguma forma, lutando contra o cambão, né, que era um sistema que prendia o camponês na terra a partir de dívidas com o fazendeiro latifundiário. Bom, eles lutaram pela reforma agrária, que é um movimento, uma pauta bastante importante até nos dias de hoje. Lutaram pelos direitos trabalhistas, pela sindicalização dos trabalhadores rurais. Bom, e eles desenvolveram, né, disponibilizaram serviços de saúde para os camponeses e associados, e disponibilizaram né, escola, alfabetizando vários camponeses, né, que antes eram analfabetos. O serviço de saúde foi bastante significativo porque trouxe uma qualidade de vida melhor para as pessoas do campo, e tirando as pessoas do analfabetismo, tirava do obscurantismo, né, que muito tempo serviu para cegar politicamente vários camponeses. As ligas camponesas, elas também lutaram em busca da reforma agrária, uma pauta bastante importante que tem sido latente, né? Foi latente tanto naquele período quanto agora. Ainda é bastante interessante conversar sobre a reforma agrária. Bom, com toda essa, né, como a gente pode dizer, com toda essa mobilização, fazendeiros e latifundiários, né, se sentem ameaçados porque se sentem ameaçado a ordem secular, que era o latifúndio. As repressões das ligas camponesas, né, antes de 64, antes da
do golpe militar de 64, né, aconteceram de maneira menos, né, rígida, eram frequentes, né, para os camponeses que se associassem, serem expulsos de terras, serem perseguidos e sofrerem ameaças. Bom, o principal marco, né, antes de 64, a principal causa foi justamente a morte de João Pedro Teixeira em 62. Foi o ápice das agressões, né? Bom, e depois de 64, depois do golpe militar, como a ordem pública que instituiu a ditadura militar era também aquela que apoiava os latifúndios, as associações delas sofreram, como todos os sindicatos e demais, né, organizações dos trabalhadores foram perseguidas. Não foi diferente com a Associação e a Federação das Ligas Camponesas. E imperou o terror diante de todos, né, tanto associados quanto os próprios familiares dos que participavam das ligas camponesas. Perseguições, prisões, mortes, né, sumiços, como a gente sabe que aconteceram frequentemente, né? Acontecia com frequência. Bom, e a morte de João Pedro Teixeira ocorre em 1962, dia 2 de abril, e é um marco bastante importante, porque nos faz refletir a figura histórica que era, a importância que João Pedro Teixeira tinha. Bom, a morte dele é motivada por fins políticos, porque os latifundiários e fazendeiros queriam desarticular o movimento camponês, e nisso tentaram com a morte dele. João Pedro Teixeira foi assassinado dia 2 de abril de 1962, emboscado enquanto vinha de João Pessoa, de uma reunião com os advogados, e ele trazia, né, com ele livros e cadernos para seus filhos estudarem. Ele foi emboscado e assassinado com 5 tiros de fuzil. Bom, participaram da emboscada o soldado Francisco Pedro da Silva, o cabo Antônio Alexandre da Silva e o vaqueiro Arnold Nunes Bezerra. E a morte dele foi um marco significante, porque, vejam bem, a partir da morte dele, primeiro, no sepultamento, né, dele, houve cerca de 5.000 camponeses presentes, ou seja, uma mobilização enorme de pessoas para, né, denunciar a morte o assassinato do João Pedro Teixeira. Bom, depois da morte dele, houve uma grande pressão das associações ao governo do estado da Paraíba para que punisse os mandantes e os assassinos de João Pedro Teixeira, coisa que aconteceu, né? 2 foram presos e um, por ser suplente de deputado, acabou que assumiu o cargo e foi, né, e usou o habeas corpus, né, a lei para não ser preso. Acontece que depois do golpe de 64, tudo que foi, né, todas as mobilizações e tudo que foi feito para reivindicar a morte de João Pedro Teixeira foi por água abaixo, porque a ordem que instituiu a ditadura militar era também a ordem que se articulava com os fazendeiros latifundiários, e a partir disso, a partir do golpe, essas pessoas simplesmente são absolvidas e passam a viver em liberdade. Bom, as perseguições elas já existiam antes as perseguições aos líderes camponeses já existiam em 64. Com o golpe elas se intensificam, ficam mais intensas, tanto que vários se exilaram. A exemplo da própria Elizabeth Teixeira, viúva de João Pedro Teixeira, ela se exilou no norte do Rio Grande do Norte, no norte da Paraíba, e no sertão, no caso, no sertão da Paraíba, no sertão do Rio Grande do Norte. Dia 2 de abril,
a morte de João Pedro Teixeira foi um movimento, algo que ocorreu, movimentou bastante a sociedade paraibana na época. Tem uma manifestação dia 1º de maio, Dia do Trabalho, que foi em João Pessoa, que juntou quase 40 mil, né, pessoas presentes. E todos denunciavam, né, a morte de João Pedro Teixeira, que foi brutalmente assassinado em prol, né, da desmobilização do movimento agrário do campo. E até hoje, né, a gente tem um país totalmente, como a gente pode dizer, totalmente concentrado, as terras, né, concentradas em grandes latifundiários, em grandes fazendeiros, e o povo, né, que necessita da terra para trabalhar, como o exemplo, o próprio movimento do MST, que vive reivindicando, né, essas terras, né, esse direito do homem à terra, né? E é isso. Acredito que é importante. A figura de João Pedro foi uma figura extremamente importante para Paraíba e para o contexto histórico, né, que estava envolvido. João Pedro Teixeira, quando vivo, também se articulou com o movimento estudantil, né? As ligas camponesas se articularam com o movimento estudantil, com o movimento sindical urbano, se articularam com rádios, era bastante influente. E é basicamente isso, né? Essa repressão, né? O assassinato reflete tanto na repressão que sofreu as ligas camponesas, no quesito que vários de seus líderes teve que se exilarem para não morrerem, não serem assassinados.